Gente, boa noite, tudo bem com vocês? Estão me ouvindo aí? Tá tudo bem? Olha, hoje é dia do técnico de enfermagem. Quero mandar um beijo para todo mundo aí que trabalha arduamente, né? Tá trabalhando, principalmente nesse momento, contra a Covid, trabalhando no hospital, pronto-socorro. Então, assim, um beijo para todos vocês que trabalham de sol a sol, sem feriado, de segunda a segunda. Parabéns, porque sem vocês a saúde não existe. Um beijo para vocês, todo mundo aí, todos os técnicos. Carmina, um beijão para você. Eliane, Sheila, Valdete, um beijão, meu amor. Gente, olha só. Hoje a gente vai conversar com a nossa querida e amiga Fono, a nossa Andréia. Deixa eu ver se ela tá online aqui. Tá aqui, deixa eu convidar ela aqui. Oi, Rosemir. Jordana, Geisa, um beijo. Entrou, Andréia. Tudo bom, Gabriel? Boa noite, Andréia. Como é que você tá? Boa noite, tá me ouvindo bem? Graças a Deus, muito bem. Que joia. Sempre Parabéns linda. para você também, né? Seu dia hoje? No meu dia foi dia 12, é a semana da enfermagem. Ah, tá. Né? Enfermeiro e Parabéns de técnico. qualquer forma. É nosso mês, eu brinco. É, né? Andréia, a gente é aqui da cidade de Gasparian, minha cidade do coração, né? Quero mandar um beijo para sua mãe, né? Muito Sempre obrigada. amorosa. A Amanda, que é um amor de Obrigada. pessoa, né? E Andréia, Obrigada. quantos anos você trabalha na área, minha filha? Gabriel, eu tenho uma formação anterior à fonoaudiologia, né? Eu tenho uma formação de serviço social. Minha primeira formação foi serviço social, que eu fiz na Federal de Juiz de Fora. E depois eu fiquei 10 anos fora, né, da profissão também. E trabalhei no Sebrae, né, durante 10 anos. Muitas pessoas me conheceram trabalhando no Sebrae. Tem gente que acha que eu trabalho lá até hoje, me perguntam. Fiquei vinculada a essa imagem. E eu voltei, né, resolvi fazer outra faculdade e me formei em fonoaudiologia em 2004. Né, e desde então eu estou trabalhando nessa área da fonoaudiologia. Aí nunca mais parei. Mas você fez também especialização em psicopedagogia, né? Fiz. Eu fiz porque quando eu me formei em fonoaudiologia, eu passei num concurso no município de Chiador, onde eu trabalho até hoje, e lá eu fui trabalhar na área da educação. E eu senti falta dessa base assim, da educação, né, para eu conseguir atender melhor a demanda que chegava para mim.
e porque as crianças lá, né, até hoje eu faço mais a parte da fonoaudiologia educacional, né? Trabalho lá diretamente com a educação. E aí eu precisava conhecer um pouco mais dessa área. Então eu fiz uma especialização em alfabetização, eu fiz a psicopedagogia também, né? E depois ainda conheci e fui buscar uma formação, que é o que eu trabalho até hoje, que é a minha paixão, o método das boquinhas, que é um método de alfabetização e reabilitação da leitura e da escrita, que hoje, né, eu sou multiplicadora, né, desse método, então, além de trabalhar na Prefeitura de Chiador, eu também ministro cursos do método das boquinhas, sou uma multiplicadora dessa metodologia. Mas antes da gente entrar no método, vamos voltar um pouquinho. É comum a criança, quando está aprendendo a falar aquela coisa, aquelas palavras erradinhas, que a gente acha até uma gracinha, né? Sim. Mandando aqui um beijo para Thaís Rezende, tá falando lindos aí, olha. Já comeu pão de alho, Thaís? Minha vizinha, Thaís, a irmã do pão de alho? A irmã do pão de alho. É uma delícia, tá? Você fica viciado. Beijo, Thaís. Beijo, Thaís. É normal, até a gente fala, não ensinar a criança a falar errado, fala mais corretamente e tal. Sim. Quando é que passa, Andréia, aquela fase bonitinha de falar errado para a mãe perceber que a criança está com alguma dificuldade na fala? Então, tem idade, né? Esperado. Tem os fonemas que são esperados de determinada etapa, de determinada fase, idade da criança, dela já ter conseguido falar. Os primeiros fonemas que a criança costuma falar são os que a gente chama de bilabiais, aqueles que a gente une os lábios para falar, né? Uhum. É o P, o B, o M, né? Onde a gente, às vezes, né? Vamos deixar os pais um pouco frustrados aí. Às vezes a criança fala assim, ó, mamã, papá, né? Às vezes ela nem tá falando mamãe e papai, né? Porque são os primeiros fonemas que ela que ela consegue falar. Só que nós vamos dando significado àquilo. A gente reforça aquilo que ela fala e a gente vai, mamãe, é o papai. E ao papá, né? De comer também, né? Então a gente vai dando esse reforço. E ela vai a gente vai ajudando ela a encontrar um significado para aqueles sonzinhos que ela está fazendo. Então, assim, são os primeiros que ela fala, né? Depois vem isso aí, por volta de 1 ano e meio. Antes disso, a criança, ela faz sons, né? Mas a gente chama de balbucios, não são sons que têm algum significado ou que querem uma tentativa de falar uma palavra, né? Uhum. Até porque a criança ela ainda não tem o motor, né? O desenvolvimento motor não permite isso, né? Que ela fale uma palavra, né? Completa. Então ela vai devagarzinho, começando a fazer pequenos sons repetitivos, como eu falei, mamã, papá. Aí daqui a pouco ela começa dá, né? Aí vem o T, o D, que aí ela já começa a trabalhar mais com a linguinha, posicionando a linguinha mais anteriormente, né? Fazendo o T e o D. Isso lá com os 2 anos. Aí eu tô falando assim, uma idade limite, assim, né? Que a gente admite ainda está instalando esses sonzinhos. Porque tem criança que antes disso, bem antes já faz. E tem criança que às vezes atrasa um pouquinho por um motivo ou outro, né? Aí a gente tem que estar avaliando esses casos de atraso para ver até onde a gente pode esperar, se é só uma falta de estímulo, né? Ou se tem algum outro motivo que a gente precisa se preocupar, né? E aí depois vem os outros, vem esses sonzinhos mais posteriores, como o C e o G, por exemplo, né? Fazer esses sonzinhos mais posteriores. Um desses estímulos que atrapalham seria, no caso, a chupeta também. Demais, a chupeta demais. A chupeta tem uma função importantíssima na vida da criança, né? Porque no início ela tem necessidade de sugar.
né? Ela suga a mama, né? Ela suga para ela se alimentar. E às vezes, nesse início, né, do desenvolvimento da criança, ela precisa, em alguns momentos, né, o sugar acalma ela, né? Que ela associa com o ato, né, de mamar, e aí o sugar acalma. Só que passou dessa fase, né, de amamentação, a chupeta ela perde a função. E aí o que acontece? Dois problemas acontecem com o uso persistente da chupeta. Um é deformar os dentes, todo mundo sabe, né? Porque aí quando os dentinhos já começam a nascer, aí já atrapalha o posicionamento da chupeta, e aí começa a empurrar esses dentinhos, abre a mordida, né? Você vê aquela criança que você pede para ela fazer, né? Unir os dentinhos, tem aquele buraco no meio, né? Deforma a arcada, atrapalha a mastigação, porque a arcada deformada ela vai atrapalhar a criança a se alimentar. Atrapalha a fala, porque aí a linguinha já não fica mais dentro, atrás dos dentes, né? Você vai falar sapo, fala sapo. A língua sai lá fora. Muitas pessoas pensam que isso é uma língua presa. Não, pelo contrário, a língua que sai lá fora da boca, ela não é presa em nada. A língua que é presa mesmo, ela nem levanta. Ela fica presinha aqui embaixo, no soalho da boca, né? Enfim, então a criança, com 2 anos no máximo, é o máximo que a gente admite da criança tá chupando chupeta, porque depois disso, quando a criança começa já a se alimentar, ela já tem dentinhos, começa a mastigar, a chupeta já tem que ser tirada, porque além desse problema da arcada, tem o problema emocional. A criança ela fica mais infantilizada, ela não desenvolve, daqui a pouco está na hora de ir para uma creche, porque os pais estão trabalhando, está na hora de ir para a escola, com 3 aninhos, está aquela criança imatura, né, que tudo é paninho, é chupeta, né? A gente acaba infantilizando a criança, né? Eu brinco assim, a criança não nasceu com a chupeta e nem com o paninho, né? Quem põe as manias somos nós, né? Então, eu entendo perfeitamente que no início, quando a criança, principalmente aquela criança chorona, né, como aqui em casa dizem que eu fui, por exemplo, né, e era assim, a chupeta acaba sendo um artifício que os pais demoram a largar, né, porque realmente acalma a criança um pouco, né? Mas ela acaba acostumando demais. Aí tem que ir tirando aos pouquinhos, dá só naquele momentinho, depois tira, né? A hora que ela acalmar, porque senão ela fica muito agarrada com a chupeta o tempo todo na boca. Aí tá aquela criança lá com 3, 4 anos com os fonemas que não consegue instalar porque a chupeta não deixa. Fica um negócio enfiado aqui, né, dentro da boca, não deixa a língua posicionar corretamente. Né, e a gente precisa usar a língua para falar, né, os fonemas, principalmente os consonantais, e aí complica bastante, dificulta bastante. E André, os pais têm dificuldades em aceitar que o filho tem problema na fala? Acham que é normal. Demoram, às vezes, para entender que eles também, muitas vezes, vão ter essa responsabilidade, como eu falei, seja com o uso persistente da chupeta, né? Ou quando a criança tem realmente um problema, que às vezes é só o uso da chupeta, a gente tira a chupeta, estimula, a criança começa a falar direitinho, mas às vezes quando a criança tem realmente uma dificuldade com a fala, às vezes os pais demoram um pouco, porque acham que vai melhorar. Vai melhorar, vamos esperar, né? Criança aprende a falar, é assim mesmo, e aí vai esperando muito. Alguns ficam preocupados em excesso, acham que a criança está demorando muito para falar, quando aí, como eu falei com você, o esperado é que com 1 ano e meio, mais ou menos, é que ela vai começar a falar de fato, né? Antes ela emite sons que a gente vai atribuindo significado, mas não é uma fala com intenção, assim, né, comunicativa. Mas tem esses 2 problemas. Os pais que se preocupam em excesso, e às vezes não é o motivo, né, de tanta preocupação, e outros que às vezes esperam demais.
Agora, a questão de aceitar mesmo quando a criança tem algum problema na fala, varia muito, Gabriel, varia bastante. O que a gente percebe é que é criança, e vai deixando, sabe? Isso aí às vezes complica, porque aí já vira hábito. A criança aprende com aquele hábito errado e depois para você tirar um hábito é terrível. Né? Andréia, diz para mim a diferença dislexia, dislalia e disfonia. Tá. São bem diferentes. O que parece, só o diz que faz ficar parecido, né? Esse diz aí no início. Dislalia é alteração de fala, né? São essas alterações, as trocas na fala, uma criança que quer falar uma coisinha, fala outra, quer falar Coca-Cola, fala Tota-Tola, né? Trocando fonemas na fala. Um cebolinha, por exemplo, né? Trocar o R pelo L, isso é dislalia, né? Hoje tem outros nomes, hoje a gente conhece várias outras causas, até mais sérias, se tornando cada vez mais comuns, como, por exemplo, a apraxia de fala, né? Tá ficando bem comum. Mas é basicamente isso, tá? A dislalia, ela está relacionada ao ato motor da fala. O movimento da fala está errado. Ela quer, ao invés dela posicionar a língua para frente, ela posiciona para trás. Em vez dela falar tá, ela fala cá, e aí ela vai falar várias palavrinhas erradas. Normalmente são fonemas pontuais, assim, que ela não aprendeu a falar. Às vezes o uso da chupeta atrapalha muito, né? Porque ele não aprende a levantar a linguinha, por exemplo, para falar. Ele quer falar, vamos supor, uma palavra com T, e ele fala com G. Por exemplo, meu nome, né, Andréia, o filho de uma amiga, ela ficava assim, chama Dedéia, Dedéia, que é fácil, né? Meus sobrinhos até hoje todos me chamam de Deia, Dedéia. E aí, ele com a chupeta na boca, ele não conseguia levantar a língua para fazer o D. Aí ele falava guegueia. Ficava só com essa linguinha aqui embaixo, assim, porque não conseguia movimentar a língua, tá? Isso seria uma dislalia, mas é uma coisa, assim, relativamente fácil, né, da gente estar corrigindo, orientando os pais. A disfonia, ela está relacionada à voz, especificamente, porque a gente tem uma diferença entre a fala e a voz. A fala é o movimento motor. A voz é o som que eu emito quando eu falo. Eu mexo com a boca, eu estou falando, mas a minha voz, ó, quando sai o som é voz. E a voz, ela é produzida aqui nas pregas vocais. Ela fica bem aqui nessa direção, assim, do nosso gogó aqui, né? E aqui, a voz é produzida com o ar que sai do nosso pulmão. E ela vai ser, esse som vai ser modificado aqui na boca de acordo com o que eu quero falar, né? Meu cérebro vai dando os comandos ali, eu vou produzindo voz. Quando eu tenho qualquer alteração nessa voz aqui na minha laringe, a gente chama de disfonia. Pode ser uma rouquidão simples, por uma gripe, né? Então eu vou fazer uma disfonia, que ela pode desaparecer da mesma forma que ela vem, ela vai, porque às vezes está irritado, porque você está tossindo, você está com pigarro. E essa área interna nossa aqui, né, da nossa laringe, ela é toda mucosa. Então, ela irrita muito fácil. Então, você está muito alérgico, aí desce aquela secreção lá por trás do nariz, aí fica irritando, fica pigarreando. É comum a gente irritar essa laringe e dar uma disfonia. Tratou, melhorou, melhora a voz, né? Às vezes bem rápido. Uma gripe, por exemplo, né? Agora, a gente tem outros casos sérios, né, de disfonia, por conta de patologias mesmo. Professor, por exemplo, é muito comum. Força demais a voz, fala o dia inteiro, o professor às vezes trabalha 2, 3 turnos, né, falando sem parar. E a região do nosso pescoço é uma região que ela é muito
ela é muito exposta, né? A gente movimenta muito, a gente faz tensão, a gente está forçando a laringe, né? Quando você Não está hidrata nervoso, também, né? também falta de hidratação. Então, o professor é comum, né, ele apresentar uma rouquidão, porque às vezes agride a prega vocal, porque fala muito alto, porque muita criança na sala, bagunçando ou não, né? O professor às vezes força a voz para poder talvez ter uma autoridade ou mesmo para se sobrepor, né, algum barulho excessivo, às vezes até do ambiente, né? E ele acaba tendo que falar muito alto, porque se tivesse um microfone, né, facilitaria, mas nem sempre todas as escolas oferecem. E, enfim, tem outras patologias também mais sérias, né, de laringe que vão provocar disfonia. O ideal aí na disfonia é o quê? Ela, sem uma causa aparente, e demorou mais de uma semana, tem que procurar um otorrino, né, para estar verificando a causa dessa disfonia, tá? Esse esforço vocal, ele pode provocar um nódulo, o que antigamente chamava de calo, né? O calo, hoje em dia não chama assim mais, chama nódulo. Aí fala nódulo, parece que é muito mais sério, né? E normalmente não é. Se a causa for mesmo um atrito, um esforço para falar, ele dá um calo mesmo, né? Porque a prega vocal fica ali atritando. Cada grito que você dá, ela agride. Então ela acaba formando um calinho ali e começa a passar mais ar do que você precisa. E aí é onde dá aquela voz soprosa, aquela voz rouca, né? Porque a prega vocal não vibra na frequência que deveria, porque não consegue, porque tem uma coisinha ali atrapalhando, que seria esse calo, né? O nódulo. E tem outros casos, tem cistos, granulomas que vão se formando ali por diversos motivos, edema de Heinck por causa de cigarro, né? Muito comum. Cigarro provoca muita disfonia, as pessoas que fumam muito, é comum a gente ouvir mulheres, então fica com uma voz que num telefone você até confunde com uma voz masculina, né? Porque fica aquela voz muito, muito grossa, porque a prega vocal vai ficando pesada, né? Porque o esperado é o quê? Que crianças e mulheres, por ter uma estrutura menor, têm uma voz mais fina. Né? E o homem normalmente tem uma voz mais grossa porque tem uma estrutura maior. Você vê que até a laringe do homem, né? O pescoço, o gogó é mais pontudo aqui, né? A estrutura é maior. Então é uma estrutura mais pesada, né? E por isso uma voz mais grossa. Então essas coisas, também essas alterações, né? Físicas, da estrutura física de cada um interferem na voz, né? Mas a disfonia é qualquer alteração aí dessa voz que possa ser benigna, maligna, mas é uma alteração do som da voz, tá? Aqui na laringe. E a dislexia, né? Dislexia, isso. Isso. A dislexia, ela é um distúrbio específico da leitura e da escrita, tá? A criança que tem dislexia, ela pode até parecer, né, que tem algum outro problema, porque ela às vezes se retrai, porque ela tem vergonha, na escola ela não rende como as outras crianças, e aí acaba confundindo até com outras patologias, porque ela vai tendo alterações de comportamento. Mas ela é uma disfunção específica da leitura e da escrita. A criança, ela não consegue perceber a leitura e a escrita como a maioria, né, das pessoas, a grande maioria das pessoas. Então, ela não consegue obedecer ali quando ela vai ler, obedecer a sequência de letras, por exemplo, né? Vou dar uns exemplos assim. Ela vai ler, às vezes ela inverte a letra de lugar, ela muda a palavra, é como se ela perdesse aquela sequência assim das letras, né?
Então, na hora de escrever da mesma forma, ela tem a dificuldade específica ali de fazer a conversão entre o som e a letra, né, grafema e fonema, e ela não consegue manter aquela fluência, né, para leitura e para escrita, que normalmente é comum para a criança que está começando, e aí a gente vai trabalhando com ela, ela vai aprendendo e rapidamente ela supera, né? O disléxico, dependendo do grau, às vezes ele vai muito até adulto, fazendo muitas trocas, porque ele tem realmente uma dificuldade específica ali com o código escrito, tá? E aí vai interferir tanto na leitura quanto na escrita dele. Eu tenho um amigo meu aqui que trabalha na rádio, ele também, como você falou que é o calo, no caso, nódulo, né, hoje, ele também pode ter grande risco, porque eles impostam muito a voz, né, André? Sim, às vezes, Gabriel, você sabe que tem gente que já tem, né, uma voz mais impostada, uma projeção de voz muito boa, e às vezes a pessoa não desenvolve problema nenhum, tá? Mas se a pessoa fala muito tempo, muitas horas, e não fizer o que a gente chama de higiene vocal adequada, ele pode ter problema sim, né? Então, como você falou aí anteriormente, hidratar é importante, né? Hidratar com a água na temperatura o mais natural possível, né? Porque às vezes também a gente tomar uma água muito gelada, você está ali com a sua voz falando, com a sua voz super aquecida, e aí você joga uma água gelada, também você pode prejudicar a sua voz, né? Não faz isso não, eu adoro água gelada. Então, mas você não trabalha falando muito, né? Assim, como é o caso da profissão de professor, né? De radialista e tal, né? Eu nunca gostei muito, não, sabe? Eu nunca gostei muito, não. Mas a água fresquinha, para mim, tá ótimo. Muito quente também, né? Horrível, né? Mas, assim, principalmente quem está falando, no tempo que está falando, o professor, um radialista, não deve tomar água muito gelada, não. Né? Outras coisas também que são importantes para quem trabalha com a voz, para evitar, né, uma rouquidão, a pessoa fazer um aquecimento antes, tem exercícios adequados, né, para poder aquecer essa voz, para também ter um pouco mais de articulação, de projeção, tudo que projeta um pouco mais a voz, sem você precisar fazer esse esforço da laringe, evitando assim esse atrito, né, que pode gerar um nódulo ali nas pregas vocais, né? Então tem várias coisas, até alimentos mesmo que ajudam a limpar, né, a garganta, por exemplo, maçã, né? Não é para você comer 1 quilo de maçã, né? Mas assim, comer meia maçã ou uma maçã antes, né, de exercitar bastante a voz. A maçã, ela tem um efeito adstringente, né? Ela limpa o trato vocal. Algumas pessoas falam em gengibre, por exemplo, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque existem uns mitos, né? Não existe nada assim comprovado que o gengibre ele vai ajudar nessa voz. O que acontece normalmente com o gengibre? Os cantores, né? É muito comum a gente ver cantor com um copo de uísque e falar que o uísque ajuda, né? Faz a voz ficar melhor. O que acaba acontecendo com esses alimentos, né, e bebidas que dão essa impressão que a voz fica melhor? Eles meio que anestesiam, né, o trato vocal, porque o trato vocal ele é muito sensível, porque é mucosa, né? E aí a pessoa acaba forçando mais a voz e não sente. Então, ela acaba que, por exemplo, tomar um uísque, né, enquanto você está forçando a voz, o álcool de modo geral, né, ou qualquer outro alimento, assim, o gengibre, por exemplo,
que ele é forte, né? Ele pode até agredir a sua mucosa, porque a mucosa é muito sensível, então ela pode te dar... André, da Romã. Uhum. A romã a gente faz... eu já não conheço nenhum estudo científico que prove, né? Mas já vi pessoas falarem que fazem gargarejo, né? Faz um gargarejo com a romã que melhora. Eu não conheço nenhum estudo científico que fale sobre isso. Mas algumas pessoas relatam que melhora. Né? E a romã ela não é um alimento assim com um sabor, né, muito forte, como o gengibre, por exemplo, né? Aí não tem essa função de anestesia, né? Eu acredito que não. Eu por exemplo, adoro o romã. Ele nem tem, né, um gosto muito forte, né? Eu acredito que não agrida tanto, né, quanto outros alimentos. Por exemplo, tem gente que adora essas balas house, né? Esses forte pra caramba, aquele extra forte. Aquilo também, ele meio que queima, ele pode até queimar a sua mucosa, você não está sentindo e forçar demais, né? Isso pode acontecer. E acabar desenvolvendo uma patologia que você não tinha, né? Eu vi uma vez a Ivete Sangalo, eu não sei o nome do aparelho, achei muito legal, assim, é tipo um vaporizador de ar, sim, sim. Né, que ela utiliza antes do... É tipo um nebulizador mesmo, mas não fica acoplado ao rosto, ele fica próximo e vai soltando um ar que é para ajudar a umedecer as cordas vocais. Isso, para hidratar. O objetivo é hidratar mesmo. Esse aparelhinho, ele funciona mesmo tipo um nebulizador, né? Funciona tipo um nebulizador. Ele solta aquele vaporzinho e ele ajuda a hidratar. Então, alguns cantores têm usado, sim, bastante. Os profissionais, né, da fonoaudiologia trabalham com a voz, normalmente recomendam, né, para os profissionais da voz. Não é para qualquer pessoa, é para quem usa muito, né, faz muito esforço vocal, como é o caso dos cantores, né? Imagina, eles passam horas em cima de um trio elétrico cantando, né? Então tem que tratar. Tem gente que anda com a fonoaudióloga tiracolo para poder fazer exercício. É o personal trainer, né? Também a voz é o instrumento de trabalho deles, né? Exatamente, até padres, né? É o instrumento de trabalho. Exatamente. Advogados, né? Juiz em tribunal, são pessoas que usam muito da voz. E outra, Gabriel, uma coisa que atrapalha, né, a voz, o estado emocional, né? Quando a gente está com o estado emocional mais abalado, né, a gente parece que a garganta fecha, né? Alguns desses profissionais, eles trabalham o tempo todo com muita tensão, né? O caso de um juiz, por exemplo, ele pode desenvolver uma patologia, né, na laringe por conta disso. Então, eles são profissionais que precisam, né, que é recomendado que se cuidem bastante da voz aí para não ter problemas, né? André, mas aí como você conheceu o método das boquinhas? Eu conheci o método das boquinhas por conta de trabalhar na educação, né? E estar buscando algo que me desse respostas que eu não conseguia. Eu via, Gabriel, chegar para mim, assim, é muito comum na educação a gente receber encaminhamentos de crianças que não estão aprendendo. Aí, ó, o professor não dá conta, não sabe a causa e com o método que ele está usando, a criança não consegue, né, melhorar, não consegue aprender a ler e escrever, ou não melhora as trocas que está fazendo na escrita, não consegue concluir o processo de alfabetização, e aí o professor, depois de insistir muito, acaba achando que a criança tem alguma patologia, e aí vai encaminhar para avaliar. Aí encaminha para fono, encaminha para o psicólogo, encaminha para o neuro.
E isso estava acontecendo comigo. Eu recebia crianças que muitas vezes eu observava que até mesmo essas crianças não deveriam chegar até mim. Por quê? Porque eles tinham, por exemplo, dificuldades na escrita que eram dificuldades ortográficas. Quem não tem, né? Dificuldade ortográfica. Quando você vai escrever, ontem mesmo eu estava em algum lugar que uma pessoa foi escrever, qual foi a palavra, gente? Com J. Ah, bege. Bege. A pessoa queria escrever, a cor estava anotando, ó, vermelho ou bege. Aí ela, como é que escreve bege? É com G ou é com J? Aí para todo mundo assim para pensar. É uma palavra que a gente quase não escreve. Então, assim, as trocas ortográficas, elas são muito comuns. E mesmo assim, o professor às vezes se desespera de encontrar crianças que estão fazendo essas trocas e acabam achando que a criança tem uma dificuldade muito grande. Alguns realmente têm. Pode ter uma dislexia, pode ter um déficit de atenção, uma hiperatividade que não deixa a criança ter atenção devida para aquilo que ela está fazendo, quer acabar rápido, né? Então, tem vários casos, né, de acontecer realmente uma dificuldade ou distúrbio, né, de leitura e escrita. Mas outros casos não. Outros casos são do professor trabalhar dentro da sala. Só que aí a gente, vamos entrar no mérito, né? A gente tem problemas, às vezes, com a formação também. Não aprenderam determinadas coisas. Como é que ele vai trabalhar uma coisa que ele não aprendeu a trabalhar, né? E aí, como não era para mim também, mas eu me desesperava, que eu queria atender, que eu queria ajudar, eu peguei e comecei a buscar, né? Onde eu fui fazer psicopedagogia e fui fazer eu conheci. Logo que saiu o Facebook, eu vi uma divulgação de um curso, Método das Boquinhas para Alfabetização. E aí eu fui procurar ver, né? Eu falei, no momento, eu pensei assim, falei, bom, método das boquinhas, deve ser para fono, né? Mexe com boca, deve ser fono, como se só fono tivesse boca, né? E para alfabetização eu ficava assim, gente, mas como assim? Será que na faculdade não me falaram que eu tinha que alfabetizar? E aí eu falei, bom, vou lá ver o que é isso. Fui na curiosidade. E aí eu me encantei. Me encantei, né? Fui fazer o curso com a própria autora do método, em Juiz de Fora. E ela, assim, ela explicava o processo de alfabetização, as trocas que aconteciam, por que acontecia, como o método das boquinhas trabalha, né, com aquelas trocas. Então, eu me encantei. Me encantei, né, com todo o ensinamento, né, que ela trazia e com os resultados que ela relatava. E eu realmente, assim, eu pude observar naquele momento que todas as dúvidas que eu tinha lá com as crianças que eu estava recebendo, que eu via que não era para mim, que eu ficava pensando, gente, eu aprendi isso na escola. Por que eles estão mandando isso para mim? E aí eu comecei a me interessar e naquele momento estava aberto, né, o curso, a formação de multiplicador. E então eu fui fazer, foram 5 meses de curso em Belo Horizonte. Hoje a gente faz online a formação e finaliza com o final de semana presencial, mas a gente faz hoje, né, a formação online, principalmente nesse momento de pandemia, né? A gente está até com uma turma em andamento, eu sou tutora dessa turma. E aí, a partir daí, foi em 2011, eu fiz o curso em 2010, 2011 eu comecei a trabalhar nessa área e hoje eu trabalho na Prefeitura de Chiador e sou multiplicadora do método, do curso, presenciais, quando possível, e maioria agora, né, desde março, o último curso que eu ministrei presencial foi em Belém, no início de fevereiro. Eu tinha, não, minto, foi em fevereiro, eu dei um curso em Belém, dei um curso em Niterói. Depois disso, veio a pandemia e nunca mais consegui. Ano passado, 2020. Aí depois a gente só está trabalhando online agora.
André, mas o que é o método das boquinhas? É um método de alfabetização e reabilitação da leitura e da escrita. Então, Dá um exemplo pra gente. vou te dar um exemplo. Por exemplo, as vogais. Eu mostro para a criança, eu falo A. Eu mostro para ela a minha boca como fica quando eu falo a vogal A. Se eu falo O, eu mostro para ela, eu falo I. Eu vou fazendo o movimento normal da fala. Eu exagero um pouquinho para fazer com que ela preste mais atenção, porque quando eu estou falando aqui, ó, uma fala encadeada, a gente não consegue prestar muita atenção em cada movimento da boca, né? Mas se eu estou ensinando a criança a ler e escrever, eu vou exagerar um pouquinho nesse movimento e vou mostrar para ela como fica a boca. Então a gente trabalha com ela com uma imagem, né? Deixa eu ver, eu tenho aqui. Imagem das boquinhas, como fica quando a gente fala. Aqui, por exemplo, ó. Tá vendo? A letrinha U associada à boquinha quando falo U. E essa, a gente tem, Gabriel, não sei se você que é da área de saúde, você já estudou sobre isso, a gente tem neurônios que a gente chama de neurônio espelho, que é aquele neurônio que é responsável, por exemplo, pela nossa reação de bocejar quando vê o outro bocejar. A criança, você vê, quando eu mostrei isso aqui, você fez. A gente imita, sabe? Então, isso aqui faz assim, ficar muito fácil para a criança aprender. Ela imita aquela boquinha e ela começa já ó, a ser orientada que quando ela faz essa boquinha, quando ela perceber essa boquinha lá dentro da palavra, é essa letrinha que ela vai usar. Então, ela começa a trabalhar ali com um instrumento que ela carrega com ela, né? Que é uma boca. Então, ela tem toda uma autonomia e autoria com essa boquinha que fala sons. Que o som, ele é muito abstrato. A gente tem métodos fônicos, né? Boquinhas é um método de base fônica. Mas ele vai muito além do fônico, porque ele é multissensorial. Ele traz tanto a atenção para a visão, porque a criança ela vê a boca, né? Ela vê a boca, ela vê a letra, ela fala, ela escuta o som da letrinha que a boquinha dela falou, né? Então, assim, ele é multissensorial e ele traz esse diferencial da concretude que essa boca traz para um som que é uma coisa abstrata demais. A criança que tem dificuldade de aprendizagem, a criança que tem um déficit de atenção, ela escuta um som e aquilo ali para ela, daqui a 2 segundos, ela não sabe mais o que ela ouviu. E eu trago uma boquinha que vai ser concreta para ela. Eu brinco, Gabriel, que é o material dourado que a gente tem para ensinar a criança a ler e escrever. Porque na matemática, a gente já acostumou a gente já sabe que a matemática é difícil e muito abstrata e a gente já acostumou a ensinar a criança com material dourado, né? Tem que ter material concreto. E na fala, que nós falamos uma língua onde as letras representam sons da fala. E o som é abstrato demais. Principalmente sons consonantais. As vogais são 5 só e eu falo, o nome dela é igual ao som. Agora, por exemplo, a letra L. Eu não falo, por exemplo, vou falar lápis, eu falo assim, ó, L ápis. Eu não faço isso. O som do L é lápis. É esse sonzinho inicial que faz com essa língua levantada. Então, eu vou mostrando para ela como que funciona. Ó, eu levantei a língua e faço, ó, lu. Eu vou mostrar como é que funciona a escrita através de uma boca concreta fazendo um som que eu vou representar com letra. Então, a criança pega assim, ó. Ela pega muito rápido. E Boquinhas faz toda uma fundamentação teórica. Então, assim, é um método que dá muito resultado. Com qualquer criança até que não fala, porque a gente aprende com o outro. A criança não fala, mas ela está me vendo falar e ela entende.
ela vê essas boquinhas aqui, ó, e ela entende por aqui que é uma representação, né, de som que a boquinha está fazendo, e aí ela entende como é que funciona o processo da leitura e escrita muito rapidamente. Então, nós temos muitos resultados positivos com crianças, inclusive autistas, síndrome de Down, crianças surdas, né, que não escutam um sonzinho, mas ela entende, ela lê o lábio, ela entende que aquele lábio está falando uma coisa, um som que ela não escuta, ela pode não escutar bem, mas ela entende como é que aquilo é representado. Então, assim, é um método que dá bastante resultado com qualquer criança. A gente costuma dizer que o método das boquinhas é um método inclusivo de alfabetização e ele surgiu como reabilitação. A autora, ela tem um filho disléxico e ela começou a desenvolver um método para trabalhar com as dificuldades de leitura e escrita do filho dela. E depois, com o sucesso que o método veio tendo, ela transformou ele num método de alfabetização que hoje faz sucesso em todo o país. E a gente tem multiplicadores até em Portugal, tem uma já formada, tem uma formando agora, e em Moçambique também. Nós temos um multiplicador em Moçambique, trabalhando com o método das boquinhas em sala de aula. Pode trabalhar tanto no individual, quanto na sala de aula com todas as crianças da turma. Dá muito certo, é muito facinho de trabalhar, eles adoram, é bem lúdico, dá bastante resultado. Esse método, professor, pedagogo, fono, todos eles podem fazer. Podem fazer, inclusive pais. Tem pais que fazem nossos cursos para ajudar os filhos. Eles ajudam os filhos que têm dificuldade, né? Acabam tendo que dar apoio em casa, e aí eles vêm fazer os cursos para poder aprender, né? Como é que aplica certinho, porque a gente não trabalha com a ordem alfabética, a gente trabalha com uma ordem de apresentação dos fonemas diferente da ordem alfabética, para facilitar a compreensão da criança, porque você pensa bem, vamos pensar nós, né, que somos já alfabetizados. Você dá as vogais. Normalmente, né, qualquer método ensina as vogais primeiro. E aí, quando começa a ensinar a consoante, nós temos o nosso alfabeto. Primeiro a letra B. A segunda já é a letra C, que é uma letra que tem 2 sons. A criança já começa a confundir tudo. Até porque algumas pessoas dão cacocu, ceci, cafeci, cocu, e a criança já começa a confusão aí pela segunda consoante, né? Então, o método das boquinhas, ele trabalha fora, né, dessa ordem alfabética, na apresentação dos fonemas. Claro que depois, né, a gente vai trabalhar a ordem alfabética, porque ela é importante, mas, assim, tem toda uma particularidade, né, que faz ser um método, assim, que dá bastante resultados, bastante mesmo. Muitas crianças, até adultos, Gabriel, nós já tivemos experiência aplicando o método na EJA, com alfabetização, inclusive aqui no Coronel, uma professora, não vou me lembrar o nome dela agora, uma professora que trabalhava com a EJA aqui à noite, ela usava o método das boquinhas, até alterações de fala. Alguns fonoaudiólogos usam os materiais de boquinhas para dar apoio nas atividades, né, para pacientes com alterações de fala, entendeu? Porque ele traz, né, as imagens, né, das letrinhas, e aí eles usam como... Eles não, né, nós, né, porque eu sou fonoaudióloga. Usa como apoio. Usa como apoio para as terapias, né, para trabalhar com a fala. Agora, na pandemia, então, tá uma beleza. A gente de máscara, né? E aí usa o apoio, não precisa você mostrar a sua boca, né? Você mostra as imagens. Mas a gente também usa o artifício, né, das máscaras com transparência, né? Para poder trabalhar com boquinha. Tem que ter os recursos. Né? Tem que ter os recursos. Essa época de pandemia, todo mundo está se reinventando, né, Gabriel?
Isso. Eu conheci essa máscara através de um amigo que é surdo, né? E Uhum. ele faz a leitura labial. Aí a mãe dele pegou um plástico, cortou e começou a É, fazer máscara para poder se comunicar com ele, né? Na rua, no essa aqui é um jardim. plástico bem grosso, né? Porque ele tem que ser resistente, né? Não pode ser qualquer plástico. É bem lisinho e bem resistente. Mas tem várias máscaras. Tem aquele face shield, né? Que chama aquele que. Então, mas aí você tem que botar uma máscara por baixo e botar ele, né? Porque ele fica muito Exatamente. aberto aqui, né? Mas dá para a gente estar aproveitando. E hoje está muita coisa online, né? Dá para a gente trabalhar bastante também no online com o método das boquinhas. Muitas escolas buscando o método das boquinhas desses tempos de pandemia, buscando cursos para poder trabalhar com as crianças no online. Porque nessa pandemia, André, os pais viraram os professores, né? Sim, A verdade sim. é essa. Então, assim, eu vejo minha prima e tal, amigos próximos, eles estão tendo que aprender para poder ensinar. Exatamente, exatamente. Isso está sendo um problema muito sério, né? Porque as famílias têm toda. Eles trabalham também, né? Não são Uhum. professores, estão tendo que aprender para poder ensinar. Os professores, por sua vez, também se reinventando muito, né? Muito, Porque precisam também se reinventar, né? Precisaram se reinventar para poder trabalhar diferente, né? Estão trabalhando dobrado, triplicado, tá bem desafiador, né? Trabalhar na educação aí com a pandemia. Na saúde também, né? Muitos profissionais até estão fazendo consultas online. Ainda não me adaptei muito, não. ainda não, André. André, Ainda não. e você já trabalhou na área da saúde, né, especificamente. Trabalhei aqui em Levi, no antigo NASF. O que você, assim, você acha mais difícil na sua área em trabalhar? Na ocasião do NASF, Isso. a gente trabalhava muito com atendimento domiciliar, né? A gente fazia as visitas para fazer as avaliações, às vezes até precisava fazer algum acompanhamento mesmo, atendimento domiciliar de pacientes acamados, né? Que não podiam sair. Eu gostava muito, Gabriel, eu gostava muito, sabe? Mas assim, muita falta de recurso, né? A gente trabalhando na saúde, às vezes você não tem como se deslocar para poder atender vários pacientes no dia, às vezes acaba que o trabalho, às vezes, pode até deixar um pouco a desejar, né, por falta de uma infraestrutura adequada, né, para você fazer o atendimento. Mas eu gostava muito. Fiquei, na época que eu trabalhava, aí o serviço foi suspenso, porque venceu o contrato, estava o NASF uma modificação, a gente tinha uma parceria com a Areal, porque Levi não tinha número de pacientes não, número de PSFs para ter uma equipe NASF, e aí ficou um tempo sem, né? E aí, depois disso, eu não voltei mais, mas eu gostava muito de trabalhar na saúde. A gente fazia palestras nos bairros, nos postos-saúde, né? Fazendo um trabalho mais preventivo, que é um trabalho que eu gosto demais de fazer, até na educação. Eu gosto muito de trabalhar mais assim, com a prevenção, né? Orientando os pais, os professores, para a gente ir acompanhando essas crianças desde cedo, para não chegar a ter uma dificuldade mais tarde, né? E nos pós-saúde a gente fazia muito isso também, era fono, psicóloga, físio e nutricionista. A gente fazia muita orientação às famílias, a grupos de mulheres, nos bairros aqui em Levi. Bem bacana o trabalho.
E você lidava bem com a ansiedade das pessoas, André? Porque, assim, a gente sabe que é um trabalho um pouco lento, né? Que, por exemplo, quem sofreu algum trauma, alguma coisa nesse tipo, né? É, o profissional tem que trabalhar não só reensinar a fala, vamos dizer assim, né? Se eu estou falando um Sim. ABC, você pode me Não, corrigir, não, você está falando certo. mas também trabalhar a ansiedade deles, né? Porque. Sim, a gente tinha apoio, né, do pessoal da psicologia, que a gente tinha uma Uhum. equipe multidisciplinar, né, para trabalhar, ajudar nisso, mas realmente não é fácil, não. A pessoa não conseguir falar, não conseguir se expressar, ou não conseguir engolir, que é outra área, né, da fonoaudiologia, né, que é essa parte mais da disfagia, né, que a gente fala, da dificuldade de engolir a pessoa que às vezes teve um AVC, faz uma pneumonia porque não está engolindo direito essa musculatura da laringe, né, ela não está funcionando bem, e aí o alimento acaba sendo aspirado, né, para o pulmão, faz pneumonia. Então, assim, o paciente às vezes fica muito, muito nervoso, né? Eu lidei aqui em casa também muitos anos. É uma das coisas que me motivou a buscar a fonoaudiologia, né? Foi meu pai também acamado com esses problemas, né? Engasgava demais quando ia se alimentar. Então, ele teve que fazer fono, né? Eu não estudava ainda, mas, assim, foi uma área que me motivou. Inclusive, a minha monografia, né, na época da formação, foi sobre isso, né? A relação das dificuldades motoras globais, né, do paciente, que relação que a alteração de fala tem com essa motricidade global do indivíduo que sofre um AVC, por exemplo, né? Uhum. Então, assim, é uma área que eu gosto, assim, de estudar, é interessante. A gente dá esse Bonita apoio, esse história, né? suporte. Oi? Bonita história. Você dentro de casa com um paciente, né? No caso, seu pai, você foi buscar para que Sim, outras pessoas não passassem o que ele estava passando, né? exatamente. E às vezes a pessoa tem uma ideia muito errada, dá uma água, por exemplo, que é a pior coisa que você pode dar para uma pessoa que tem dificuldade de engolir. A pessoa pensa que a água é fácil, mas a água é muito líquido, botou na boca, a pessoa não controla e ela engasga. Engasga. Engasga até com a saliva, Exatamente. né? Então, assim, uma orientação que você dá para uma família aí com relação à alimentação de um paciente acamado já melhora, entendeu? Então, é um trabalho, assim, interessante de se fazer. E eu estava aqui percebendo, o André, igual eu estava falando, meu amigo surdo, ele presta muita atenção na forma que a gente Articulação. fala, né? Na articulação. E a sua articulação é perfeita, né? Você pode É, tirar o som que a gente entende o que você fala. é o hábito, né? É da profissão, é do método das boquinhas. A gente tem que estar sempre articulando. E quem fala muito também, uma das técnicas é essa, né? Você articular bem, que aí as pessoas compreendem melhor o que você fala, porque aí você não precisa forçar tanto a voz, né? André, quem quiser entrar em contato com você, conhecer melhor o método das boquinhas, até fazer uma capacitação com você, onde te acha? Me acha no Instagram, no Facebook, né? Andréia Vilela de Paula, todos dois, né? Aliás, no Facebook é Andréia Vilela de Paula, a página e o perfil, né? No Instagram é Andréia VP, né? De Vilela de Paula, Andréia VP underline fono. E WhatsApp, pode passar? Pode, lógico. 981148396. Eu vou deixar esse vídeo gravado, gente, e vou botar aqui embaixo também para vocês, quem quiser entrar em contato com a Andréia, né? André, e você atende em algum lugar? Tem algum consultório?
como fono, eu tenho atendido, às vezes, alguma avaliação, às vezes algum atendimento ali em cima da lanchonete aqui de Levi, ali no céu, né, onde que é do Léo, onde tem uma escola ali de reforço, onde ele trabalha ali com, é um polo, né, de pós-graduação. E ali ele tem uma sala que ele subloca. Então, ali nós temos uma equipe multiprofissional. Nós temos também psicólogas, nutricionistas, e eu como fono, né? Então, o Léo me aciona aí quando tem alguma demanda. Atendo bem pouco, né? Aqui em Levi, até por conta dessa pandemia aí, a gente está mais devagar, né? E com relação ao método das boquinhas, né, para escolas, palestras, só entrar em contato, a gente faz palestra gratuita para prefeituras, escolas, para explicar sobre o método, né? Se alguém tiver interesse de fazer algum curso, eu passo agenda também, porque nós somos quase 50 multiplicadores em todo o Brasil, e online dá para você fazer o curso que você quiser, com o tema que você quiser dentro do método, né, que a gente trabalha desde a educação infantil, preparando a criança para a alfabetização, até a EJA. Então, a gente pode fazer palestras sobre isso também nas escolas e municípios. Andréia, quero agradecer muito. Tá? Eu que agradeço o convite. Foi uma honra aprender um pouco mais, né? É uma profissão tão importante, né? Muito obrigado mesmo, você é uma simpatia. Obrigada, você também. Um abraço apertadíssimo à distância da sua irmã, que eu sou apaixonado por ela, tá? Sua mãe sempre tratando de maior carinho, amor, gente, assim, essa pandemia afasta um pouco a gente, mas a gente vai se encontrar e se abraçar, se Deus quiser. Ah, com certeza. Eu acabei de ver aqui Gabriel, uma pessoa, Kelly, que falou aqui agora. Corri o olho aqui, ela falou, sou apaixonada pelo método das boquinhas. É pedagoga também, a Kelly? Parabéns, que hoje é dia do pedagogo também. Um beijo para Thaís. Thaís, brigadão. Não sei se a mãezona Ângela tá assistindo. Pois é. Um beijo para ela também. Bárbara, enfermeira, minha amiga, um beijão para você. Uma boa noite, tá? E, Andréia, sinta em casa. Tá? Muitíssimo obrigada, Gabriel, pela oportunidade, tá? A Ângela tá lá. Um beijo, Ângela. A Ângela tá. Obrigada, Ângela, pela presença. Tá vendo? Ângela que trabalha aí com alfabetização também. A hora que quiser conhecer mais, tá, Ângela? Estou à disposição. Só dá um grito que eu discuto. São vizinhas aí pertinho. Gente, ó, fique com Deus. Muito obrigado, Andréia. E até Obrigada a você. live, gente. Um beijo. Obrigada a todos. Tchau.